Chegamos ao quinto filme da franquia Pânico na Floresta, que foi lançado no ano de 2012. E, até aqui, tivemos produções bem medianas. Bom, como eu já havia mencionado para vocês nos vídeos dos filmes anteriores, eu já tinha maratonado essa franquia há muito tempo atrás, diversas e diversas vezes. Mas eu não consigo me lembrar de quase nada desse quinto filme. Então, para mim, vai ser como se eu estivesse assistindo ele pela primeira vez. Então venham comigo que eu vou comentar sobre Pânico na Floresta 5, lançado no ano de 2012. Ah, só a título de curiosidade, essas introduções eu gravo antes de assistir ao filme. Agora bora pra vinheta. Uma pequena cidade mineradora no oeste da Virgínia abriga um casal durante o Dia das Bruxas. Um grupo de estudantes decide viajar até a cidade para participar do evento. A noite agitada, com festa, gente fantasiada e bebida, se transforma em um verdadeiro mar de sangue quando uma família caipira de canibais resolve se alimentar desses jovens. Antes de começar a falar especificadamente desse filme, preciso mencionar que só agora nessa continuação que eu estou entendendo que existe uma ordem cronológica nessa franquia. O quarto filme, por exemplo, é uma história de origem que continua aqui no quinto. Inclusive, quem souber a sequência da ordem cronológica da franquia Pânico na Floresta e quiser compartilhar aqui nos comentários, fique à vontade para contribuir com o meu conteúdo. Bom, enfim, nos vídeos anteriores dessa franquia, eu tinha mencionado que cada um, de uma forma individual, eram bem medianos, com composições que oscilavam entre o ruim e o bom. E aqui nessa sequência que foi lançada no ano de 2012, isso também se aplica. Dentre as partes negativas, posso mencionar um roteiro fraco que não consegue prender a atenção do espectador, efeitos especiais de baixa qualidade, cenografia da cidade bem simples e até um tanto quanto amadora, atuações medianas, atitudes estúpidas de alguns personagens e por aí vai. Na verdade, tudo isso se parece muito repetitivo na franquia, que apresenta sempre as mesmas falhas nos filmes. Inclusive, por falar em repetição, esse quinto filme aqui já mostra sinais de desgaste da franquia, justamente pelo fato de trazerem basicamente a mesma estrutura de roteiro. Tudo bem que existem alguns aspectos de inovação aqui e ali entre uma produção e outra, como algumas situações, contextos e ambientes diferentes. Mas a estrutura do roteiro é basicamente a mesma. E essa questão de repetir pela quinta vez essa base pode cansar algumas pessoas. Mas apesar dessas críticas negativas, o filme também acerta em outros pontos, como a trilha sonora que consegue ser bem imersiva, a maquiagem, os efeitos práticos e principalmente a violência e a crueldade dos canibais aqui, que são de fato bem surpreendentes, causando mortes criativas e até mesmo chocantes, nunca antes vista na franquia. Inclusive, a cena onde um cara morre eletrocutado, sinceramente, me deixou impressionado. E talvez, pelo menos até aqui, esse é o filme mais violento e cruel da franquia, superando sim o quarto. E é exatamente aqui que essa produção se destaca e muito. Inclusive, existiram outras mortes, além dessa que eu mencionei agora há pouco, que realmente me deixaram de boca aberta. É claro que em algumas situações é possível identificar sim que são bonecos, mas ainda assim, se você fizer uma espécie de vista grossa,
consegue se impressionar também. E é claro, esse filme, assim como o antecessor, ou seja, o quarto, se apoia muito na violência visual e gráfica. Como eu já havia mencionado nos vídeos dos filmes anteriores, a franquia Pânico na Floresta não se dá o trabalho algum de desenvolver personagens, nem de se aprofundar em nada, e muito menos possuir um roteiro que seja minimamente bom, utilizando praticamente a mesma estrutura em todos. É claro que com uma pequena modificação aqui e ali, mas não tem como negar essa semelhança entre roteiros. Uma outra característica da franquia é o apelo à violência visual e gráfica, que se faz sempre presente desde o primeiro filme. Mas aqui, em Pânico na Floresta 5, isso é elevado a uma potência muito maior e até mesmo um tanto quanto exagerada. Mas ainda assim, esse é o grande destaque e também o seu maior acerto. E só a título de curiosidade durante essa conclusão, se eu fosse elencar esses 5 primeiros filmes, com certeza esse quinto estaria em segundo lugar, perdendo somente para o original lançado no ano de 2003, que possui mais acertos do que erros. Existe uma outra coisa que eu preciso mencionar. Assim como no anterior, essa produção aqui, por diversos momentos, me fez lembrar de Jogos Mortais, pelo simples fato das armadilhas serem elaboradas demais. Isso não é um ponto negativo, mas não tem como negar algumas semelhanças ou até mesmo inspirações. Para finalizar, Pânico na Floresta 5, por mais raso e superficial que seja, consegue sim ser um bom passatempo e divertir, principalmente se você curte ver cenas sangrentas. Inclusive, sobre esse quesito, eu arrisco dizer que esse seja o filme com as mortes mais macabras da franquia. Franquia essa que se mostrou se apegar muito nessa questão da violência, da crueldade e de cenas bem sangrentas. Então, se você procura um filme que tenha todas essas características elevadas à segunda potência, assista Pânico na Floresta 5. Mas fique ciente que, assim como os anteriores, o filme não se aprofunda em nada, não desenvolve personagens e nem nada do tipo. Se você relevar essas questões, vai conseguir se divertir sim. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!